Olá a todos, bem-vindos! Nós nos encontramos em mais uma semana juntos para atingir um crescimento e um aprendizado da nossa Parashá, da mensagem que Hashem quer que nós vamos levar para a nossa vida. E essa semana estamos em Parashat Vaishlach. Vaishlach, a tradução é e enviou. Quando, o que acontece? No final da semana passada, da Parashá de Vayetze, nós lemos que depois de 20 anos trabalhando para Lavan, Yaakov, ele literalmente resolve voltar para casa. Ele trabalha 7 anos por Rachel, vem o Lavan, engana ele, coloca Leá como esposa, depois ele acorda, ele vê que ele foi enganado, e o que acontece? Lavan fala para ele: trabalha uma semana, espera essa semana passar o seu casamento, casa com Rachel, fica mais 7 anos. E depois Yaakov trabalha mais 6 anos pelo rebanho. E de repente a gente vê que Lavan ele vai embora, e Yaakov ele vira para as esposas e fala o que? Olha, eu estou vendo que o seu pai não está me tratando tão bem. Ele não está me tratando como ele tratava ontem. Eu quero sair daqui. E as esposas falam para ele: olha, nosso pai tratou a gente como pessoas estranhas, se você quiser a gente vai. E de repente, enquanto Lavan ele saiu, Yaakov ele literalmente pega toda a sua família e ele sai, ele foge. Lavan ele vem até ele, depois eles fazem o que a gente chama de um pacto de paz, num lugar chamado Gal-Ed, que é uma pedra, que ela é um testemunho, a gente não vai entrar nisso agora. E Yaakov ele se encaminha para retornar para Eretz Israel. Ele passa 20 anos fora e ele sabe que agora é o verdadeiro momento. E começa a nossa parashá falando que Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv arza seir sde Edom. Ele manda enviados para ver como Esav ele está. Obviamente ele queria saber se ele ainda estava com muita raiva, se ele ainda estava com um sentimento que queria matar ele. Mas ele queria ver também, de uma forma prática, e aí, como é que ele vem me encontrar? Ele vem me encontrar com muitas pessoas? Ele vem sozinho? Ele vem para uma guerra? Ou ele vem para um aperto de mão? E a gente sabe o que acontece. Vayetzav otam lemor kotomrum leadoni lesav ko amar avdecha Yaakov im Lavan garti vaicharadata. A primeira coisa que vocês vão falar para ele, para o meu irmão Esav: olha, Esav, saiba im Lavan garti, que eu morei com Esav. E aí o Midrash aprende algo muito famoso, que im Lavan garti vetariach mitzvot shamarti, que eu morei com Esav, mas todas as mitzvot eu continuei cumprindo. É interessante, a gente tem que entender um pouco isso, porque chega um primeiro momento e na realidade o que acontece é que a gente tem que saber como pode ser que Yaakov fala que ele cumpriu todas as mitzvot, se, por exemplo, nos 20 anos ele não cumpre a mitzvah de Kibud Avaem, ele não cumpre a mitzvah de respeitar o pai e a mãe porque ele está longe, e ele não cumpre a mitzvah, o preceito de Ishuva Aretz, de estar morando em Eretz Israel. Então, como pode ser isso? E a gente vai ver que isso vai ser importante, a gente não vai responder agora. E aí ele fala: mas eu cumpri tudo. E ele começa a trazer shor, hamor, ele traz boi, traz um monte de animais para eles. E os enviados voltam para ele e falam: olha, Esav também está vindo ao seu encontro, mas tem 400 pessoas vindo com ele. Nessa hora, acontece algo muito interessante com Yaakov. No capítulo 32, versículo 8, está escrito: Vairá Yaakov meod vayetzer lo. Ele ficou com muito medo, vayetzer lo, e teve um outro tipo de medo aqui. E ele divide o acampamento dele, ou seja, todas aquelas pessoas, os seus filhos, o rebanho, as 2 esposas, as 2 concubinas, em 2 acampamentos. A grande pergunta que a gente tem, e Urashi traz isso aqui, é: Yaakov, eu quero te falar uma coisa, por que você está com medo de Esav? A gente viu no final da parashá da semana passada que Deus aparece para Yaakov e fala: Yaakov, está na hora de voltar. Chega,
chega de ficar fora de Israel, está na hora de você voltar, está na hora de você se tornar Israel, que a gente vai ver na nossa paraxá, e está na hora de você voltar para onde você veio. Chega, você veio para cá para apacentar o seu irmão já está um pouco mais calmo, assim a gente espera, e além disso você veio para casar, você casou, Baruch Hashem, não só com uma, com duas esposas, e ainda volta com duas concubinas, ainda volta com filhos, Baruch Hashem, então chega. Então se Hashem está mandando você voltar, Yaakov, que medo é esse que você tem? Por que você tem medo? Então o Rashi, é interessante, ele fala, porque ele tem medo, vai irá, e ele fala, Shema Yareg, porque talvez ele saiba querer me matar, ou seja, é um medo normal, é um medo natural. Qualquer pessoa que sai para uma guerra, por mais que ele tenha muita força, e ele tenha segurança que ele é bom, e que ele treinou da melhor forma possível, mas aqui é um medo que a gente pode chamar um medo natural. É um medo normal, você sai para um desafio, você tem um medo. Só que esse medo não pode deixar você o quê? O medo não pode deixar você deixar de fazer o que você precisa fazer. Ou seja, a gente tem que lembrar que quando a gente tem medo da nossa vida, se esse medo for algo natural, isso não pode ser um sinal que a gente não confie em Hashem. Porque tem pessoas que têm medo porque não confiam em Hashem. Quando a gente confia em Hashem, esse medo é natural, até aqui está tudo bem. E por que está escrito Va'itzerlo, um outro tipo de medo? Fala o Rashi, Im yarogu et acherim. Se Yaakov ele vai precisar matar pessoas, ou seja, se vai chegar o caso, já que ele está vindo com 400 pessoas, será que eu, Yaakov, vou precisar matar alguém? E a gente vê que Yaakov, mais uma vez, continua naquela dualidade que nós falamos nas semanas anteriores. Por um lado, ele é Yaakov, ele é a Torá, ele se apresenta para o seu irmão depois de 20 anos. Im Lavan Garti, eu morei com Lavan e cumpri todas as mitzvot. Por outro lado, ele tem um medo natural, ele tem um medo de matar, porque ele não quer fazer isso. Isso não é Yaakov. E a gente tem que entender que o que acontece aqui, existe uma outra explicação muito interessante, que na realidade, os dois medos de Yaakov, a gente viu duas linguagens, Va'irá e Va'itzer, eles estão relacionados às duas mitzvot que nós falamos anteriormente, que Yaakov não cumpre, que é a mitzvah de Kibud Avaim, porque se a gente pegar a palavra Va'irá, na Torá, ok, está escrito Ish imo ve'aviv tirau. A mesma linguagem de Irá, que o pai e a mãe você tem que temer. Yaakov utiliza a mesma linguagem aqui. Ele não cumpre a mitzvah de Kibud Avaim, de respeitar o pai. Então ele tem medo, ele fala, uau, será que mesmo com toda a promessa de Deus, por causa dessa mitzvah que eu não cumpri, eu agora vou cair? E por que está escrito Va'itzerlo? Então tem comentaristas que falam, porque Yaakov fica com medo que ele casou com duas mulheres, duas irmãs, na verdade, desculpa. Por quê? Porque tem que tomar um pouco de cuidado, ok? Na Parashá de Achareimot, está escrito que, na verdade, um homem não deve casar com duas irmãs, porque uma irmã vai ficar o quê? Uma irmã vai, de alguma forma, trazer sofrimento para outra e vai trazer algo negativo. A gente viu que, ao longo de tudo, houveram sentimentos negativos, não é verdade? Leá, por exemplo, sabia que Rachel, ela era a mulher mais amada, sabia que Yaakov estava mais tempo com ela, então ela, de alguma forma, quando ela tem o primeiro filho e chama esse filho de Reuven, ele fala, olha, Deus ele viu o meu sofrimento, porque eu não sou a mulher mais amada, e ela dá um nome para o filho de acordo com o sentimento dela. Outro momento que a gente vê, quando Reuven está voltando do campo na parashá da semana passada com os Dudaim, tá? Os Dudaim, eles são algum tipo de uma árvore que ela tinha algum efeito especial, a gente não vai falar isso agora, e ele está trazendo para sua mãe, e Rachel fala para Leá, me dá os Dudaim, e eu te dou essa noite com o meu marido. E Leá fala, tá bom, óbvio, não tem problema nenhum, a gente vê que existe de alguma forma uma competição. Fala Yaakov, será que eu trouxe um sofrimento para as duas, ao ponto que também isso vai fazer com que eu perca os meus méritos? Ou que talvez eu perca essa garantia de Hashem? Então o medo de Yaakov, Chas v'Shalom, não era uma falta de confiança em Deus. Era que talvez ele não sabia se ele estava no nível que a Kadosh Baruch Hu esperava dele. Ele não sabia se ele era o Yaakov que Hashem estava esperando dele. Mas mesmo assim a gente vê que Yaakov, ele controla esse medo e ele sai.
Ele sai, e aí está escrito que ele divide o acampamento como a gente viu, e de repente, antes dele sair, ele fala algo muito interessante. Vayomer Yaakov, no versículo 10, Elokei avi Avraham, velokei avi Yitzhak, Deus do meu pai Avraham, do meu pai Yitzhak, Hashem haomer elai shuv le'artzecha o lemoladetcha veiti vaimach. Você me falou para voltar para a minha terra onde eu nasci, veiti vaimach, que você vai fazer o bem, que eu vou estar associado ao bem. Vem Yaakov e ele dá uma lição muito importante para a nossa vida. Katonti mikol hachassadim umikol haemet asher asita et avdecha. Deus, eu sou katonti. Diante de toda a bondade que você fez para mim, diante de tudo que eu tenho, eu sou katonti, eu não sou merecedor. Que bemakli avarti et hayarden hazeh ve'ata'it lishtei machanot. Ele fala, olha, eu passei o Yarden com um bastão e agora eu tenho 2 acampamentos. E ele pede para Hashem, Atzilei nina miyad achiv miyad Esav. Me salva da mão do meu irmão e da mão de Esav. O Rashi, logo ele fala, por que está escrito a mão do irmão de Esav? É óbvio que se Yaakov está pedindo para salvar ele do irmão, o único irmão que ele tem quem é? É o irmão gêmeo dele, é Esav. Então por que está pedindo aqui? Então ele fala, me salva do meu irmão. Mas se ele não se comportar comigo como um irmão e quiser me matar, me salva da mão de Esav. Que a gente falou que era o caçador que se desvinculou de tudo, que desistiu de Hashem, que desistiu dele mesmo, desistiu da sua função no mundo, como nós vimos há 2 parashiot atrás. Mas é interessante, Yaakov, antes de fazer um pedido para Hashem, ele se coloca ainda mais na humildade. Katonti. Deus, você me deu tanta coisa. Hashem, você faz tanta bondade comigo. Eu não sei nem como te pedir isso, mas como você colhe a rol, como você pode tudo, eu vou te pedir mesmo assim. Essa é a nossa relação que a gente tem que ter com Hashem. Hashem dá pra gente tanta coisa, ao ponto que a gente vê na continuação que quando eles se encontram, quando Esav e Yaakov eles se encontram, e existe algo muito forte aqui, nesse momento desse encontro, Yaakov, quando ele vira para Esav, ele fala, Esav, o que eu tenho? Yeshli Kol. Esav, eu tenho tudo. Hashem mesapekoti, ele me satisfaz. Hashem me dá, ele me provém tudo que eu necessito. Por outro lado, vem Esav e fala para Yaakov o quê? Yeshli Rav. O que é Yeshli Rav? Yaakov, eu também tenho, mas eu não tenho tudo, eu tenho muito. Por quê? Porque a característica de Esav é sempre não estar satisfeito com o que ele tem e buscar mais. Se a gente fala de espiritualidade, muito bem, mas a gente sabe que Esav não era isso. E é isso que a gente entende que acontece muito na nossa vida. A pessoa que, por exemplo, busca muita materialidade, ela busca muito prazer na vida dela, somente isso, é uma pessoa que mesmo quando ela tiver o que ela está buscando, ela nunca vai ter colo. Ela nunca vai ter tudo, ela vai sempre ter mais. Se uma pessoa busca muito dinheiro, por exemplo, e o dinheiro é somente para ficar rico, é somente para ela poder usufruir do mundo material, e a gente sabe que não tem, que isso não é tão positivo. É uma pessoa que ela, por exemplo, ela agora está esperando ter 100 mil, quando ela tiver 100 mil, ela não vai estar satisfeita com o que ela tem, ela vai querer mais, mais e mais, porque assim funciona. Esse é Esav, Yeshli Rav. Vem Yaakov e fala que quando você conseguir trazer para o mundo o equilíbrio, quando você conseguir trazer para o mundo que o Rambam, o Maimônides fala em Ilchot Deot, acha na sua vida o Derech HaBeinoni, acha o caminho do meio, não num extremo, não no outro. Use os 2 extremos para se transformar em algo do meio. De novo, não ser uma pessoa mediana. Caminhar com equilíbrio, quando você entender isso, você vai entender que você tem colo. Você vai entender que você tem que buscar mais, mas o que você tem já te traz uma satisfação tão grande, já te traz um louvor e um amor por Hashem tão grande, que é isso que você tem que seguir na sua vida. Só para a gente poder terminar, é interessantíssimo a famosa luta de Yaakov com o anjo de Esav. Essa luta é tão importante, tão importante. Muitas pessoas falam de uma forma, uma brincadeira, obviamente, que por causa dessa luta a gente não pode comer hoje o filé mignon, o famoso filé mignon, porque o Gid HaNasheh é o lugar onde o anjo de Esav ele consegue ferir Yaakov naquela noite. A noite toda Yaakov ele não consegue. O único momento é esse. E quando vem amanhã,
O anjo fala, olha Yaakov, o anjo de Esav fala, eu não posso com você. Quando é Yaakov, que é a Torá, e é Yaakov que também sabe lutar, como nós falamos, esse é o ideal de Am Israel, essa é a junção dos dois mundos. Isso é o momento que Rivka, quando ela está grávida, e falam para ela, Shnei goim bevitner, você tem dois povos, esses dois povos eles têm que estar juntos. Aí sim é o momento que o anjo fala, eu vou te dar uma brachá, que o seu nome vai ser Israel. O seu nome agora não vai ser Yaakov, também Yaakov, mas você vai ser chamado também de Israel. E olha que coisa interessantíssima. Dentro da palavra Israel, a gente tem todas as fontes de onde nós viemos. Maaseh Avot Siman Labanim, o que aconteceu com os nossos antepassados é um sinal para o que a gente é hoje em dia. A gente vê que esse nome de Israel foi o nome que pegou em relação a tudo. Nós somos chamados de Am Israel, do povo de Israel. Temos a Eretz Israel, a terra de Israel. Temos a Torá de Israel. Tudo com Israel. Por quê? Então eu vi algo muito interessante, com isso a gente vai terminar, que na realidade o nome Israel, dentro do nome Israel, as letras que formam a palavra Israel, elas têm a origem de onde tudo começou e a força que a gente tem que aplicar para a nossa vida de acordo com essa origem. A letra Yud, por exemplo, a gente sabe que nosso povo foi formado, desculpa, só um parênteses antes, pelos nossos 3 patriarcas e as nossas 4 matriarcas. Não é verdade? E dentro do nome de Israel existem essas 7 figuras importantíssimas para a gente basear a nossa vida, para a gente basear a nossa ética, a nossa moral, a nossa Vodat Hashem, o nosso trabalho Hashem. Olhem que interessante, a letra Yud, ela tem o quê? Ela tem Yaakov, não é verdade? E ela tem Yitzhak. 2. A letra Shin, a gente sabe que é a letra de Sarai Meino. 3. A letra Resh, de Israel, é a letra de Rachel Meino. 4. A letra Aleph, nós sabemos que é a letra de quem? É a letra de Abraham Avinu, Nachon? E a gente vê que tem a letra Lamed, que é a letra de Leá. Ou seja, desculpa, eu esqueci, além de Rachel, a gente tem também Rivka, me perdoem. Ou seja, a gente vê que os 7, eles estão dentro. Yud, Yud, Shin, Resh, Aleph e Lamed é a origem de tudo. Por isso que esse nome é o nome que a gente carrega para sempre. E o anjo de Esav, ele tem que literalmente abaixar a cabeça. Tem que abaixar a cabeça, porque quando a gente está forte, com Torá, com Maasim, com atitudes, quando a gente consegue realmente, por mais que a gente está sozinho, mas a gente sabe o que a gente precisa fazer na nossa vida, o anjo não consegue fazer absolutamente nada. Ele vai lutar com a gente a noite toda. Ele vai lutar em todos os momentos mais obscuros da nossa vida. Mas a gente tem que lembrar que depois dessa luta vem amanhã. E a gente pode fazer uma analogia em relação à nossa vida sobre isso. Porque muitas pessoas, quando têm problemas, quando têm desafios, quando têm lutas na sua vida, só conseguem olhar uma escuridão na sua frente. Acham que está tudo escuro e que essa escuridão ela vai permanecer para sempre. A luta de Yaakov com o anjo de Esav mostra que se você for persistente em quem você é de verdade, na sua missão, nas suas características, o que vai acontecer no final das contas é que você não só vai vencer, mas você vai conseguir olhar e enxergar que amanhã ela vai chegar. Amanhã que representa luz, amanhã que representa clareza, amanhã que representa Am Israel, ela vai chegar. Só que às vezes para chegar, como a gente sabe, na manhã nós precisamos passar pela noite. No judaísmo o dia começa realmente à noite, para a gente entender que o mundo é exatamente essa transformação. A gente tem a noite, mas a gente não pode lembrar que a gente vai chegar no dia com determinação, com alegria, com amor, fazendo o nosso trabalho com Israel, com as 4 matriarcas e os valores dos nossos 3 patriarcas, que a gente vai conseguir chegar lá, a gente vai conseguir chegar nesse caminho e que tenhamos todos um Shabat maravilhoso, lindo, verdadeiro e um Shabat verdadeiramente de Am Israel. Shabbat Shalom.